Boa noite! Mais uma live, daqui a pouquinho eu começo, vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar. E hoje eu vou falar sobre alguns sinais da dependência emocional. Como que a gente consegue detectar, perceber a dependência emocional? Existem alguns sinais, alguns traços que estão presentes na pessoa que apresenta ali a dependência emocional. E é sobre isso que eu falarei com vocês hoje. Boa noite, quem tá entrando agora. Tá me ouvindo bem? Diana, tem prazer você aqui. O áudio tá bom, gente? Dá um retorno pra mim, por gentileza. Estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Obrigado. Tudo bem, Manny? Nome lindo, diferente. As madeixas. Obrigada, Dionete. As madeixas dão trabalho, mas obrigado. Bora lá, gente. Eu vou falar sobre alguns sinais da dependência emocional. Daqui a pouco eu tenho mentoria para dar, então vai ser uma live bem objetiva, como eu gosto de fazer. Dispara aviãozinho, convide aí mais pessoas. E bora começar. Quais são os sinais presentes na dependência emocional? Mas, primeiramente, o que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela é causa? Não. A dependência emocional, ela não é causa, ela é um dos sintomas em decorrência de trauma emocional. E geralmente esse trauma é é o trauma da rejeição. E dentro do trauma da rejeição, alguns sintomas estarão presentes, principalmente a dependência emocional, que na minha opinião particular é o pior sintoma do trauma da rejeição. Mas como que a gente consegue perceber, detectar a dependência emocional? Que sim é um comportamento patológico. A pessoa na dependência emocional, resumidamente falando, ela fica ali refém de outra pessoa, ela fica sempre à mercê de alguém para se sentir validada enquanto pessoa. Vou falar aqui hoje alguns sinais, não todos, porque são vários, mas eu vou falar alguns aqui hoje com vocês. Primeiro sinal que eu quero falar com vocês é a preocupação excessiva com o outro. A pessoa que está na dependência emocional, ela tem uma preocupação excessiva com aquilo que o outro está fazendo, com aquilo que o outro está pensando, com aquilo que o outro está sentindo. E essa pessoa, ela se sente na responsabilidade de cuidar dessa pessoa. É aquela pessoa, na verdade, que tem a sensação inconsciente, obviamente. Ela tem aquele sentimento de ser o salvador, a salvadora daquela outra pessoa. Por isso também que muitas vezes a pessoa na dependência emocional se envolve em relacionamentos abusivos, porque ela tem a ilusão de achar que ela vai salvar outra pessoa. Ó, tô com luva aqui na outra mão porque tá frio pra caramba aqui onde eu tô.
Então, a pessoa na dependência emocional, ela cria muitas ilusões na cabeça. Só que todas essas ilusões são voltadas para o outro. E ao mesmo tempo são ilusões que têm o cunho de tentar satisfazer aquela carência emocional que a pessoa na dependência emocional apresenta. Boa noite, bem-vindas para vocês que estão entrando agora. Que bom tê-las aqui comigo. Então, a pessoa na dependência emocional, Cláudia, boa noite, que bom te ver aqui, saudades. Então, a pessoa na dependência emocional, ela também tem aquele sentimento de querer resgatar a outra pessoa. Isso em todos os relacionamentos, tá? Não só em relacionamentos amorosos. Pode ser relacionamento de amizade, pode ser até mesmo no trabalho, quando a pessoa na dependência emocional quer resgatar o companheiro lá no trabalho, ajudá-lo de alguma forma. Mas por que a pessoa na dependência emocional, ela tem esses desejos, né, de querer resgatar o outro, ajudar o outro, resgatar, consertar, na verdade, porque assim ela vai se sentir validada. Quem olha de fora, se não tiver assim muito conhecimento, vai achar que é uma pessoa nobre, uma pessoa altruísta, mas por trás daquele comportamento aparentemente nobre, existe uma intenção que na verdade não é boa, não é justa. É uma intenção de eu estou fazendo, eu estou ajudando para ter o reconhecimento. Quando eu tenho reconhecimento, aí eu sou validada, eu me sinto importante, eu consigo sentir valor em mim. Porque a pessoa na dependência emocional, ela não consegue por si mesmo reconhecer o seu valor, ou seja, ela não se valoriza, ela não consegue ver valor nela mesma. Então, a pessoa precisa fazer pelo outro com a expectativa de retorno. Então, tudo isso que eu falei até agora, essa preocupação excessiva que essa pessoa tem na dependência emocional com relação ao outro, é sempre ali pautada por uma grande expectativa de retorno. Ela faz o bem, ela até faz, mas sempre com a expectativa de retorno, com a expectativa de ser reconhecida de alguma forma, porque através desse reconhecimento ela vai se sentir validada enquanto pessoa. Tá dando para entender, gente? Tá claro para vocês? Se vocês tiverem alguma pergunta ou se não entendeu, pode perguntar. Manda aqui para mim que eu tenho o maior prazer em responder. Claro, eu vou responder se eu souber, mas pode mandar aqui para mim, tá bom? Rafa, quanto tempo, Rafa? Saudades, beijo pra família, Paula, as meninas lindas, aquele bebê maravilhoso, saudades de vocês. Márcia, bem-vinda, Joyce, bem-vinda. Márcia, minha paciente, mentorianda, Joyce também mentorianda. Meninas, daqui a pouco tem mentoria, tá? Aproveitando e falar para vocês que com relação à dependência emocional, apesar de todos os desafios que ela apresenta em si, é possível, perfeitamente possível superar. Eu superei e eu posso ajudar você a superar também. Para isso, eu desenvolvi uma mentoria terapêutica em grupo com um valor de investimento extremamente acessível. Hoje nós teremos o 3º encontro e finalizamos essa mentoria deste ciclo hoje. E em breve eu lançarei a próxima mentoria. Então, se você quer superar aí essas questões emocionais relacionadas ao trauma da rejeição e especificamente a dependência emocional, pode me chamar no privado que eu passo mais informações para vocês. Ok? Recado dado. Com relação a esse primeiro sinal,
Ficou claro? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode mandar para mim. Primeiro sinal aqui que eu falei com relação à dependência emocional é a pessoa que está na dependência se preocupa excessivamente com o outro. Vocês já viram aquelas pessoas que se engajam em obra social, em filantropia, que fazem muito trabalho comunitário, por exemplo? Alerta! Nem sempre essas pessoas estão ali com a motivação correta, a motivação justa. Mas, Tati, como que é a motivação correta, justa? É fazer sem esperar nada em troca. É fazer simplesmente, puramente por amor. Se passa disso, é troca, é comércio e emocionalmente falando pode ser a dependência emocional. Sim, todo dependente emocional ele faz para ser reconhecido inconscientemente. Ele quer a validação através do reconhecimento, dos elogios, dos aplausos, da bajulação. E por falar em bajulação, tem lá no meu feed alguns reels que eu gravei falando sobre essa questão da bajulação. A pessoa na dependência emocional, ela ama ser bajulada. Por quê? Porque ela é vaidosa? Não necessariamente, mas é porque ela é, sem sombra de dúvidas, extremamente carente. Não existe dependência emocional sem carência afetiva. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás. Essa semana eu conversei com vocês aqui na live sobre a questão da ausência paterna e a superproteção materna. E resumindo, até falei sobre isso nos stories hoje. Quando falta afeto, é prejudicial, vai deixar marcas negativas e pode sim traumatizar aquela criança, por exemplo. Agora, se existe um afeto exagerado, também vai deixar marcas negativas e também pode traumatizar esta criança. Ou seja, tudo que é demais prejudica e se falta prejudica. O excesso é ruim, mas a ausência também. Tem que haver limites. Por isso que, desde cedo, desde a infância, a maternidade e a paternidade tem uma responsabilidade muito grande com relação à construção saudável, ao desenvolvimento saudável daquela criança, daquele filho. Porque a dependência emocional, dificilmente ela vai surgir na vida adulta sem que ela não tenha começado lá na infância. Tudo começa na infância. Tudo que nós vivemos até os nossos 7 anos de idade será o palco onde nós pisaremos durante toda a fase adulta. É extremamente marcante tudo que vivemos de bom ou de ruim na nossa primeira infância até os nossos 7 anos. Tá claro para vocês? Tem alguma pergunta? Manda aqui para mim. A Diana mandou o seguinte: só diagnosticamos esse comportamento se for para validação? Não, Diana, existem vários outros sinais dentro da dependência emocional, certo? E o dependente emocional, ele não busca apenas a validação, tá? Mas ele busca, sobretudo, a validação. Por quê? Porque o dependente emocional, ele não tem plena consciência ou nenhuma consciência de identidade. O dependente emocional chega em um ponto da vida adulta dele que ele não sabe mais quem ele é enquanto indivíduo. A identidade dele foi se deteriorando ao longo do tempo. Por exemplo, o dependente emocional, ele é tão carente emocionalmente, ele não sabe mais quem ele é, que ele vai acolher tudo aquilo que ele recebe. Tudo que as pessoas dizem a seu respeito, ele acolhe como verdade absoluta, porque ele não sabe mais quem ele é.
por não saber quem ele é, por não ter mais essa clareza de identidade, ele vai se pautar no fazer. Quando eu não sei quem eu sou, eu me torno escravo do fazer. Quando eu não sei quem eu sou, eu me torno refém do ativismo, ou seja, das atividades. Quando eu não sei quem eu sou, eu me esforço muito por fazer, porque naquilo que eu faço eu busco um reconhecimento. E através do reconhecimento eu me sinto validado enquanto pessoa. Tá claro para vocês? Tá dando para entender? Na verdade, o dependente emocional, ele não sabe quem ele é, por isso ele faz. Sendo que o ideal, o justo, é quando eu sei exatamente quem eu sou, eu tenho total clareza da minha identidade e por conta disso eu faço. Existe uma grande inversão de valores na dependência emocional com relação à identidade e o fazer. Ficou claro isso para vocês? A Manity comentou aqui, verdade, o diagnóstico preciso faz toda a diferença. Por isso, Manity, que eu tô trazendo aqui nessa live alguns sinais que estão presentes na dependência emocional. Talvez aqui alguém possa identificar em si algum desses sinais ou todos. Se você identificar, busque ajuda. É possível ressignificar aí a sua saúde emocional, porque todo dependente emocional, ele vive em uma grande prisão, cárcere emocional, porque o dependente emocional, ele sempre está ali vivendo em função de alguém ou em função de alguma coisa. Existem pessoas que na dependência emocional, por exemplo, vivem em função do trabalho, ou vivem, infelizmente, em função de um vício. Mas na maioria das vezes a pessoa vive em função de alguém. Mas isso não é o correto, isso não é nobre, não. Quando a pessoa na dependência emocional vive em função de alguém, ao mesmo tempo ela vive se anulando. Eu não consigo viver em função de alguém sem que eu me anule. E isso é extremamente prejudicial, não é nada saudável e é até mesmo o anticristo. Lembra que Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Então eu não posso amar alguém emocionalmente, de maneira saudável, sem que eu me ame também de maneira saudável. E o dependente emocional, ele faz o contrário. Ele serve o outro a ponto de viver em função do outro, mas se anulando. Parece que ele ama o outro, só que na verdade não é o amor ideal, saudável, porque ele sempre quer o retorno e ao mesmo tempo ele está se anulando. E isso não é saudável. Não é o que Jesus quer para nós, não é o que ele nos ensina e não é o exemplo que ele nos deu. Tá claro isso para vocês? Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu vou falar aqui mais um sinal, que é o seguinte: a pessoa na dependência emocional, ela vê o outro como prioridade. Tá bem relacionado com esse primeiro sinal aqui que eu falei, que é a preocupação excessiva. Ela vê o outro como prioridade e ela faz o que com ela mesma? Ela se coloca como opção. Ela não se coloca como prioridade da sua vida. Ela se coloca como opção. Boa noite aí, meninas que estão entrando agora. Bem-vindas. Prazer tê-las aqui comigo. Como que eu posso priorizar o outro e me colocar como opção? Isso é muito covarde, né? Mas infelizmente é o que acontece com a pessoa na dependência emocional. Ela não se inclui na própria agenda como opção.
na sua agenda de vida, né, digamos assim, é sempre o outro. O outro vem primeiro e ela fica para trás. Mas por que ela faz isso? Para buscar também reconhecimento. Mas isso é inconsciente. Ela faz isso como se fosse no piloto automático. Existe já no inconsciente dela isso por conta do trauma. Aí vem a dependência emocional. E essa pessoa na dependência emocional, com essa dor emocional, ela faz tudo motivada por essa dor emocional, que é a dependência. E ela deixa também de fazer muita coisa por conta da dependência. Essa dependência se coloca no controle da vida da pessoa. Ou melhor, a pessoa deixa que essa dor emocional controle a sua vida em todos os aspectos. A dependência vai sentar ali no volante e vai dirigir a vida dessa pessoa. É isso que acontece. Na prática, é bem isso. Tá claro para vocês? Tem alguma dúvida? Se quiser perguntar, fica à vontade, pode mandar aqui para mim. É um relacionamento que só tem um lado. Aí a pessoa assume toda a responsabilidade no relacionamento, ela se empenha, ela se desgasta e o outro fica isento de todas as responsabilidades. A responsabilidade cai sobre ela e o outro não se responsabiliza por nada. E essa pessoa na dependência, ela ainda se sente culpada quando algo dá errado, porque ela toma tudo para si. E para o outro na relação é muito cômodo. Aí o que acontece? A pessoa na dependência emocional fatalmente vai se envolver com pessoas abusivas. Sempre atrás de um dependente ou do lado existe alguma pessoa abusiva que vai ali se aproveitar de alguma forma daquela fragilidade emocional que a pessoa tem. Tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu falei aqui sobre 2 sinais muito presentes na dependência emocional. Marli, um abraço, saudade de você, Lia querida. 2 sinais que estão muito presentes na dependência, que é a preocupação excessiva com o outro e quando a pessoa na dependência só vê a outra pessoa como prioridade em detrimento dela própria. Ela vê o outro como prioridade e ela apenas uma opção. Quando der eu faço, quando der eu vou, e tudo é para o outro. Ela entrega tudo para o outro e ela se esvazia de si mesmo nessa relação. Mas sempre existe na dependência emocional uma grande expectativa de retorno. E nem sempre esse retorno vem, nem sempre esse reconhecimento vem. E como que a pessoa na dependência emocional fica diante desse reconhecimento que não veio, frustrado, decepcionado, podendo sim desenvolver ansiedade, podendo sim desenvolver quadro depressivo. E isso pode se aprofundar cada vez mais, a pessoa pode chegar ao fundo do poço com ideação suicida, pode desenvolver também distúrbios alimentares e uma série de outros sintomas por conta desse adoecimento emocional que está na dependência. A Menitem está aqui comentando: conheço jovens que não saem de casa sem a mãe, totalmente dependentes. Realmente isso acontece. E Menitem, isso é apenas uma consequência do que já veio desde a infância, né? Eu falei sobre isso com relação à superproteção materna, por exemplo, quando a mãe, obviamente, cheia de excelentes intenções, acaba muitas vezes movida por culpa, por algum motivo, super protegendo a criança, cercando de cuidados excessivos, privando essa criança de autonomia, de independência,
não trabalha a questão de ensinar, por exemplo, a criança a lidar com frustrações, não diz não para a criança, só diz sim, ou então é aquela mãe super protetora que tem um comportamento de muita rigidez, muita intolerância, muito autoritarismo e diz não para a criança o tempo todo. A criança só ouve não. Isso só vai reforçar a dependência emocional e lá na frente a criança vai ter uma série de problemas, né? Uma série de dificuldades na adolescência, na vida adulta. A Menitem disse também, isso aí, o pai abandonou e a mãe super protegeu. A superproteção materna é tão prejudicial quanto a ausência paterna. Todo o afeto que faltou vai prejudicar, e todo o afeto que exacerbou, que foi exagerado, que passou da conta, também vai exagerar. Então, existe uma linha muito tênue aí entre a falta e o excesso. Precisa haver um equilíbrio saudável, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem muito, nem pouco, tem que haver um equilíbrio. É fácil? Claro que não, é extremamente desafiador. Quem é mamãe, quem é papai que tá aqui, sabe o quanto é desafiador equilibrar esses pratos. Não pode ter muito, mas também não pode faltar. É ou não é, Mene? Tem você que é mamãe. É bem desafiador, né? Para quem não sabe, a Mene tem a psicanalista também. Eu recomendo a seguir, viu? Tem um conteúdo muito bom, uma história de superação incrível e é uma pessoa extraordinária. Um abraço, Mene. Pessoal, ficou claro para vocês até aqui? Tem alguma dúvida? Eu preciso encerrar, não posso me estender, eu tenho mentoria para dar daqui a pouco, a mentoria que eu desenvolvi para superar a dependência emocional, que se chama Independentemente. Olha eu misturando aqui seu nome, Menete, com a minha mentoria. Independentemente. E daqui a pouco vai ter mais mentoria, que se tiver interesse, quer participar, no mínimo para obter conhecimento, me chama lá no privado que eu passo mais informações. A Mene tá aqui confirmando, é bem desafiador, né? E às vezes erramos querendo acertar. Gente, não existe, né, maternidade sem eu. E eu digo isso não como mãe, mas como filha e principalmente ali atuando com as crianças, né? Eu vejo o quanto que é desafiador para as mamães. E tudo isso que eu falo aqui, gente, com relação à superproteção materna, não é sob hipótese alguma fazendo juízo de valor, tá? Da maternidade de ninguém. É que é fato, infelizmente, que em algumas situações a mamãe ali acaba pesando a mão, exagerando, excedendo ali no super cuidado, né? Na super proteção, claro, com a melhor das intenções. Porém, a atitude muitas vezes ela passou um pouquinho da conta e infelizmente vai deixar sequelas. Amém, Mene, tem o teu também. Camila Cabritex, bem-vinda, boa noite, minha princesa, amo você. Gente, é isso, eu vou ter que encerrar porque eu tenho mentoria para dar daqui a pouco, tá um frio aqui, tô com a mão gelada. Meu nariz já tá querendo, né? Já não tá legal. Uma mão tá com luva, a outra tá sem, ó. Realidade temos aqui. Imagina, Diana, é um prazer ter você aqui, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Vou deixar salva lá no feed. Se der, eu coloco lá nos stories, tá? Não tô conseguindo colocar, não sei o que tá acontecendo com o Insta, mas enfim. Vou deixar salva lá no feed. E se você tiver alguma questão, alguma dúvida com relação à dependência, quer saber mais sobre a minha mentoria, quer participar, me chama lá no privado que eu passo as informações para vocês, tá bom? Mas já adianto que o valor do investimento financeiro é extremamente acessível, apenas R$ 49,90. E se você quer ter um acompanhamento individual comigo, ali na mentoria também, pode me chamar. Um abraço para vocês, muito obrigado.
Tenha uma excelente noite, bom descanso para quem vai descansar, eu ainda vou trabalhar. E a gente se vê na próxima live, que eu pretendo voltar até segunda. Amanhã não sei se eu vou conseguir fazer live, mas segunda eu volto com certeza. Muito obrigada mais uma vez e um abraço para vocês. Tchau, tchau. Mérito, beijo para todos vocês. Tchau.